O canal Lenda do Pop apresenta a maravilhosa, porém trágica, vida de uma das maiores vozes da história. Bem-vindos de volta, meus amigos, a mais um vídeo do nosso canal. Considerada por muitos como a melhor voz feminina da história, infelizmente, quando ela mais precisava de ajuda, seus próprios parentes lhe viraram as costas. Junto com seu irmão, ela alcançou fama mundial, mas sua vida amorosa foi uma verdadeira luta. Ela faleceu no auge da juventude, em circunstâncias misteriosas, mas seu legado musical viverá para sempre. Esta é a história dos Carpenters e a grande tragédia da integrante Karen Carpenter. Karen Carpenter nasceu em 2 de março de 1950 em New Haven, e seu irmão Richard nasceu em 4 de 1946. Seus pais, Agnes e Renaud, eram um daqueles casais que geralmente não demonstravam afeto nem mesmo entre si, nem com seus próprios filhos. Apesar disso, ficou muito claro que Richard era o favorito de sua mãe, e ela não fazia nada para esconder esse fato de Karen. O pai dos meninos tinha uma grande coleção de discos que abrangia vários gêneros, incluindo rock, pop, jazz e até muitos discos de música clássica. Então, Karen e Richard cresceram com essa influência que seria decisiva em suas vidas. O pai dos jovens adorava música e, desde pequeno, fazia questão de que seus filhos tivessem aulas e aprendessem a tocar alguns instrumentos. Richard mostrou grande habilidade e sensibilidade para essa arte desde os 3 anos de idade. Seu primeiro instrumento foi o acordeão, mas depois mudou para o piano. Karen, por sua vez, adorava ouvir discos antigos, mas seu talento para tocar instrumentos ou cantar só se desenvolveria na adolescência, quando Richard e a sua irmã sempre seguia. Eles eram muito próximos, embora também tivessem suas brigas, algo da infância que talvez explique muitas coisas que eles viveriam na vida adulta. Karen gostava muito de beisebol e costumava jogar com os amigos do bairro. Quando eram escolhidos os jogadores para cada equipe, Karen sempre era escolhida antes de Richard, pois era muito boa no beisebol, e isso muitas vezes deixava o irmão irritado. Às vezes, quando isso acontecia, sua mãe Agnes até repreende Karen por deixar Richard triste. Não é preciso ser Freud para adivinhar as consequências dessas atitudes na vida da pobre moça quando ela entrou na vida adulta. As experiências de Karen Carpenter começaram a refletir as marcas deixadas por sua infância. Sua busca por afeto e validação a levou a se envolver em relacionamentos complicados e tumultuados. Apesar de seu sucesso como vocalista dos Carpenters, ela enfrentou uma batalha constante com problemas de autoestima e uma busca desesperada por amor verdadeiro. Infelizmente, o preço da fama também cobrou seu tributo na vida de Karen. A pressão constante da indústria da música, as demandas implacáveis da carreira e as expectativas cada vez maiores a levaram a uma espiral de estresse e ansiedade. Esses fatores contribuíram para o desenvolvimento de um transtorno alimentar devastador, a anorexia nervosa. Karen Carpenter se tornou um símbolo trágico dessa doença mortal. Seu peso diminuiu drasticamente, colocando em risco sua saúde física e mental. A batalha contra a anorexia se tornou uma luta diária, uma obsessão avassaladora que a consumia. Enquanto sua carreira musical estava no auge, sua vida pessoal sofria profundamente. Karen enfrentou relacionamentos abusivos e dolorosos, buscando desesperadamente a felicidade, mas frequentemente se encontrando em um ciclo tóxico de decepção e desilusão. A solidão e o vazio que ela sentia nos bastidores da fama só amplificaram seus problemas emocionais e alimentares. No auge da juventude e do sucesso, em 1983, Karen Carpenter faleceu devido a complicações relacionadas à anorexia nervosa. Sua morte precoce deixou o mundo chocado e enlutado pela perda de uma talentosa artista e uma voz única. A tragédia de Karen Carpenter não apenas expôs as consequências devastadoras dos distúrbios alimentares, mas também destacou a importância de oferecer apoio e compreensão àqueles que lutam contra essas doenças silenciosas.
O legado musical de Karen Carpenter, entretanto, permanece vivo e inspirador. Sua voz inconfundível e seu talento incomparável continuam a emocionar gerações de fãs ao redor do mundo. Através de suas canções atemporais e letras profundas, ela deixou uma marca indelével na história da música, lembrando-nos da importância de valorizar a saúde mental, buscar ajuda quando necessário e apreciar o verdadeiro significado da vida. Que a memória de Karen Carpenter seja eternamente lembrada como uma artista talentosa, cuja luz brilhou intensamente, mesmo nas sombras de sua própria batalha interna. Richard tinha 16 anos e havia se tornado um excelente pianista. Seus pais estavam convencidos de que uma grande carreira como cantor profissional o aguardava. Para ajudá-lo a realizar seu sonho, em 1963, a família mudou-se para o sul da Califórnia, onde grande parte da indústria musical do país estava concentrada. Karen não queria se mudar e perder seus amigos, mas seus pais estavam determinados a tornar Richard famoso. Na Califórnia, Richard começou a tocar em boates, onde tinha que esconder sua idade, sendo menor de idade. Por sua vez, Karen, principalmente para evitar aulas de ginástica, integrou a banda da escola, onde descobriu sua habilidade e amor pela bateria. Em 1965, Richard fundou a banda Richard Captor, com Karen na bateria e um amigo da escola de baixo. Karen queria que seu nome também fosse incluído na banda, mas, apesar de muitas discussões, Richard não permitiu. Com esse grupo, eles começaram a chamar a atenção na cena local, cantando covers de bandas famosas e intercalando com algumas de suas próprias canções, todas escritas por eles. Em 1966, o trio venceu um famoso concurso de bandas na Califórnia e, graças a isso, assinaram seu primeiro contrato com a poderosa gravadora RCA. No entanto, a música dos irmãos era muito suave e voltada para o jazz, enquanto na época o rock era o gênero dominante. Por causa disso, a gravadora rescindiu o contrato e o trio se desfez. Richard formou um novo grupo chamado Espectro e mudou seu estilo de música, incluindo mais harmonias vocais. No entanto, esse grupo também não teve sucesso. Nesse meio tempo, Richard percebeu que sua irmã Karen, além de ser uma baterista incrível, tinha uma voz harmoniosa e doce. Ele decidiu que, se ela fosse a voz principal do grupo, teriam uma chance melhor de sucesso. Karen tinha 17 anos na época e pesava 65 kg, um pouco acima do peso ideal, então decidiu começar uma dieta. Perdeu cerca de 5 kg, e todos diziam que ela estava espetacular. Apesar disso, ela continuou com a dieta e continuou a perder peso. No início de 1969, os irmãos tiveram uma grande sorte quando um amigo levou uma fita com suas músicas para a gravadora. O proprietário da empresa, EMI Records, o famoso trompetista Harry Albert, ficou impressionado com a voz de Karen. Ele decidiu dar uma chance a eles e assinou um contrato com a EMI Records. A partir desse momento, a carreira dos Carpenters decolou. Com Karen como a voz principal, a banda começou a gravar e lançar sucessos cativantes. Sua voz suave e emotiva combinava perfeitamente com as letras profundas e melodias envolventes. O talento de Richard como compositor e arranjador também se destacou, criando um som único e reconhecível para os Carpenters. O primeiro grande sucesso veio com o lançamento da música They Long to Be Close to You em 1970. A canção se tornou um hit instantâneo, alcançando o topo das paradas e estabelecendo os Carpenters como uma das maiores sensações da música pop da época. Seguiram-se outros sucessos, como We Ve Only Just Begun, Rainy Days and Mondays e Superstar, que solidificaram ainda mais sua posição como ícones musicais. No entanto, o sucesso da carreira musical dos Carpenters estava em contraste com as lutas pessoais de Karen. Sua batalha contra a anorexia nervosa continuava, e seu peso continuava a diminuir perigosamente. Embora admirada por sua voz e talento,
Karen enfrentava uma constante pressão da indústria da música para manter uma imagem de aparência impecável. Em seu segundo álbum, intitulado Close to You, lançado em 1970, o álbum foi um sucesso estrondoso, alcançando o segundo lugar nas paradas de sucesso e vendendo milhões de cópias em todo o mundo. Os Carpenters estavam no auge de sua carreira. A partir desse ponto, os sucessos dos Carpenters continuaram a se multiplicar. Músicas como Rainy Days and Mondays, Superstar e We've Only Just Begun se tornaram hits, conquistando os corações dos fãs e consolidando a reputação dos Carpenters como uma das maiores bandas da história da música. A voz suave e emotiva de Karen Carpenter, combinada com a habilidade de Richard como compositor e arranjador, criou uma fórmula mágica que cativava o público. Seus álbuns subsequentes, como A Song for You, 1972, e Now and Then, 1973, também alcançaram grande sucesso, solidificando ainda mais sua posição na indústria musical. No entanto, por trás do sucesso, a pressão e as demandas da indústria começaram a afetar Karen. Ela lutava com sua autoimagem e sofria com a constante pressão para manter uma aparência perfeita. Essa luta interna culminou em sua batalha contra a anorexia nervosa, que teve um impacto devastador em sua saúde e bem-estar. Em 1983, aos 32 anos, Karen Carpenter faleceu de complicações relacionadas à anorexia nervosa. Sua morte prematura foi um golpe para a indústria musical e para os fãs ao redor do mundo. O legado de Karen como uma talentosa cantora e baterista ficou eternizado, e sua luta contra a anorexia ajudou a aumentar a conscientização sobre distúrbios alimentares. Mesmo após sua partida, a música dos Carpenters continua a ser apreciada por gerações. Suas canções atemporais capturam emoções profundas e tocam os corações de milhões de pessoas até hoje. A história dos Carpenters é um lembrete de que o talento e o sucesso nem sempre vêm sem sacrifícios, e que é importante cuidar da saúde física e mental. Karen Carpenter será sempre lembrada como uma das maiores vozes da história da música, e seu legado perdurará para sempre. Que sua história seja um lembrete para apreciarmos os artistas talentosos enquanto também nos esforçamos para criar um ambiente de apoio e compreensão em relação à saúde mental e bem-estar. Em meio ao sucesso estrondoso, Karen encontrou um amor genuíno em sua vida. Ela se casou com o empresário de música Tom Burris em 1980, mas infelizmente, o casamento não trouxe a felicidade duradoura que ela esperava. O relacionamento se desfez e acabou em divórcio após apenas um ano. A tragédia atingiu os Carpenters em 1983, quando Karen Carpenter faleceu aos 32 anos de idade. As complicações da anorexia nervosa levaram a um ataque cardíaco que silenciou prematuramente uma das vozes mais icônicas da música. A notícia de sua morte chocou o mundo e trouxe à tona a urgência de se enfrentar os desafios dos distúrbios alimentares e promover a conscientização sobre a importância da saúde mental. Apesar da trágica perda, o legado dos Carpenters permanece. Sua música continua a ser ouvida e apreciada por milhões de pessoas em todo o mundo. A voz inconfundível de Karen e o talento musical de Richard deixaram uma marca indelével na história da música, inspirando gerações de artistas e fãs. A vida de Karen Carpenter foi breve, mas sua influência perdura. Ela será sempre lembrada como uma artista brilhante e uma mulher corajosa que lutou contra seus demônios internos enquanto encantava o mundo com sua música. Que sua história seja um lembrete de que, por trás do glamour e do sucesso, existem lutas reais que devemos enfrentar e apoiar uns aos outros em busca da saúde e felicidade verdadeiras. No segundo álbum dos irmãos, intitulado Close to You, lançado nos últimos dias de agosto de 1970, o sucesso foi imediato. Em novembro desse mesmo ano, Richard decidiu tirar um tempo para relaxar e foi ao cinema assistir a um filme chamado Lovers and Other Strangers.
Durante uma das cenas, ele ouviu uma música interpretada pelo grupo Bridge e imediatamente reconheceu seu potencial. Richard sabia que se eles a gravaram em seu estilo, poderia se tornar seu próximo grande sucesso, e ele estava certo. Antes do final de 1970, Karen gravou a música Close to You, que foi lançada em 15 de janeiro de 1971. Novamente, o sucesso dos Carpenters se repetiu. A música alcançou a posição número 3 nas paradas da Billboard e vendeu milhões de cópias. Em 23 de abril, os irmãos lançaram outra música, Rainy Days and Mondays, que também foi um grande sucesso e alcançou a posição número 2 nas paradas. Em seguida, eles lançaram a música Superstar, que também chegou ao segundo lugar nas paradas. Essas grandes canções foram incluídas no terceiro álbum, auto-intitulado Carpenters, lançado em 14 de maio de 1971. Durante essa fase, Karen começou a se destacar cada vez mais, e a dinâmica do grupo mudou. No início de 1971, o grupo recebeu críticas por Karen ficar atrás da bateria durante a maioria dos shows, enquanto Richard e os outros músicos ocupavam a frente do palco. Richard, contra sua vontade, decidiu ceder o papel principal para sua irmã Karen, que passou a estar na frente durante todas as apresentações. Em 19 de junho de 1972, os Carpenters lançaram a música Goodbye to Love, que se tornou muito popular e alcançou o 7º lugar nas paradas da Billboard. Essa música foi marcante por trazer algo incomum para a época, um rápido solo de guitarra, uma inovação que muitos consideram como a primeira da música do gênero balada e uma precursora desse estilo. A música Love também fez sucesso e foi incluída no quarto álbum da dupla, intitulado A Song for You, lançado em 22 de junho de 1972. Esse álbum apresentava outras músicas de destaque, como Ordinary Fool e Boulder. A popularidade dos Carpenters continuou a crescer, e eles se tornaram uma das duplas mais conhecidas e aclamadas da época. O legado dos Carpenters perdura até hoje, com suas belas melodias e a voz inconfundível de Karen Carpenter. Seu talento e influência na música são admirados por fãs em todo o mundo. A história dos Carpenters é uma jornada de sucesso, superação e uma prova do poder emocional e duradouro da música que eles criaram. Também tiveram muito sucesso, alcançando o número 2 na Billboard com as canções H.S. Going to Take Some Time, que atingiu o pico número 12, e Top of the World, que chegou ao número 11. Em 1º de agosto de 1972, os Carpenters foram convidados para a Casa Branca, onde se encontraram com o presidente Richard Nixon. A banda se tornou uma espécie de exemplo para a juventude americana. No entanto, nos bastidores, eles não eram os jovens que pareciam ser. Devido ao estresse do sucesso, Richard começou a tomar pílulas de metacolina para ajudá-lo a dormir, e logo se tornou viciado. Essa droga altamente viciante era legal para uso nos Estados Unidos naquela época. Curiosamente, se você já assistiu ao filme O Lobo de Wall Street, saberá que essa é a droga que o personagem de Leonardo DiCaprio consome e que o leva a ter sérios problemas. Por sua vez, Karen leu um artigo em que falavam sobre eles, e o jornalista mencionou que ela estava um pouco acima do peso. Karen olhou atentamente para a foto que acompanhava o texto e percebeu que aquilo era verdade. Isso desencadeou nela uma nova obsessão por controlar seu peso, levando-a a enfrentar momentos difíceis de se imaginar. Apesar desses problemas, Richard continuava a trabalhar incansavelmente para aproveitar ao máximo a voz de Karen e a criatividade de ambos. Tudo o que os Carpenters lançavam ia direto para o topo das paradas. Seu próximo trabalho foi lançado em 1º de maio de 1973, com o título Now and Then. O primeiro single, a música Sing, alcançou o número 3 na parada da Billboard, e a música Yesterday Once More chegou ao número 2, tornando-se um dos maiores sucessos da carreira da banda. Em 1974,
Karen havia perdido muito peso e estava consumindo grandes quantidades de laxantes, além de esconder comida para não comer. Nessa época, ela já estava pesando apenas 45 quilogramas. Karen sempre teve um caráter forte para enfrentar os problemas dos outros, e foi ela mesma quem praticamente forçou Richard a tratar seu vício. No entanto, quando se tratava de seu próprio caso, ela se recusava a aceitar que sua perda de peso estava relacionada a algo além do estresse. A realidade é que Karen estava doente e sofria de anorexia nervosa, uma doença nova e pouco compreendida naquela época. A saúde de Karen estava se deteriorando cada vez mais. Magra e tentando esconder sua condição, Karen passava o dia usando várias camadas de roupa. No entanto, os irmãos continuaram trabalhando e se apresentando nos palcos, enquanto a figura de Karen se tornava cada vez mais frágil. O sexto álbum da dupla foi intitulado Horizon e lançado em 6 de junho de 1975. Esse trabalho apresentaria mais um dos maiores sucessos da dupla, a música Only Yesterday, que alcançou o primeiro lugar na parada da Billboard e o segundo lugar nas paradas britânicas. Outra faixa de sucesso desse álbum foi a canção Solitaire. A extrema magreza de Karen gerou rumores de que ela tinha câncer. Além disso, ela estava se tornando viciada em Ipecac, uma substância usada para induzir o vômito em casos de overdose. No entanto, sua família se recusou a admitir que ela estava doente e realmente precisava de ajuda. A partir de 1975, o sucesso dos irmãos começou a diminuir, refletindo-se nas vendas do sétimo álbum, intitulado A Kind of You, lançado em 11 de junho de 1976. Apesar de conter boas músicas, as vendas estavam longe de alcançar as dos álbuns anteriores. Os Carpenters venderam 150 milhões de discos em todo o mundo, e seu nome seria gravado na história da música mundial. A voz de Karen é considerada uma das melhores e mais doces de todos os tempos. Deixe-nos um comentário sobre essa banda. Qual é a sua música favorita deles e de onde você está assistindo? Em 1979, Richard enfrentou seus vícios e se internou em um centro médico especializado. Karen aproveitou essa pausa do irmão para trabalhar em um projeto solo que planejava há muito tempo. Ela se dedicou intensamente e gravou canções que fugiam do estilo tradicional dos Carpenters, com tendências disco e outros ritmos acelerados que também exigiam muito de sua voz. Karen adorou o resultado, mas quando apresentou ao irmão, ele recebeu com bastante frieza. Em reuniões com os diretores da gravadora, todos decidiram arquivar o trabalho e não lançá-lo, o que mergulhou Karen em uma profunda depressão. Parecia que ela só poderia cantar o que Richard e os empresários queriam que ela cantasse. Até o renomado produtor Quincy Jones implorou aos empresários para lançar o álbum, pois acreditava que seria um grande sucesso. No entanto, suas tentativas foram em vão. A situação só aumentou a frustração e o desgaste emocional de Karen, que se sentia presa às expectativas dos outros. Adiantando a verdade, Richard tinha muita inveja de Karen por ela ter alcançado sucesso sem a sua companhia. Seu álbum solo, intitulado Carpenters de Coração, só foi lançado em 1996, 13 anos após sua morte, quando Richard finalmente permitiu que o trabalho fosse divulgado. Infelizmente, a pobre Karen também não teve sorte no amor. Ela namorou várias celebridades da época, como Tony Danza, Steve Martin e Alain, mas, apesar de ter comentado em várias entrevistas que não acreditava que um casamento pudesse conciliar com seu ritmo de trabalho e estilo de vida, Karen confessou à sua amiga Olivia Newton-John que desejava ter filhos, uma família e um lar feliz, como qualquer pessoa normal. No entanto, esse sonho nunca se tornou realidade para ela. Em meados da década de 1980, Karen conheceu um corretor de imóveis chamado Thomas James. Ele a abordou em um restaurante e a impressionou com seu comportamento elegante e sofisticado. No entanto, o que Karen não sabia era que Thomas era, na verdade,
um oportunista falido em busca de uma saída para seus problemas financeiros. Infelizmente, a vulnerabilidade emocional de Karen e a falta de amor em sua própria vida a tornaram uma vítima fácil para esse golpista. Thomas James havia deixado sua esposa e começou um caso com Karen. Em apenas alguns meses, ele a pediu em casamento e a cantora aceitou, marcando a data para 31 de agosto de 1980. Karen tinha então 30 anos e achou que aquela era a oportunidade perfeita para ter a casa que sempre desejou e os filhos com quem sempre sonhou. No entanto, poucos dias antes do casamento, Thomas confessou que não poderia ter filhos, pois havia feito uma vasectomia. Mais uma vez, os sonhos de Karen desabaram. Ela quis cancelar o casamento, mas sua mãe, indignada, impediu. Disse a ela que era tarde demais, que todos os convites já haviam sido enviados e que parentes de longe já haviam comprado as passagens aéreas. Assim, contra sua vontade e buscando aprovação e amor de sua mãe, Karen não sabia como se impor e acabou cedendo à pressão, casando-se com seu pior pesadelo. Em pouco tempo, Thomas começou a gastar todo o dinheiro de Karen, esbanjando milhares de dólares em caprichos e luxos. Mas o pior foi que ele não se contentou apenas com isso. Ele a submeteu a grandes humilhações, torturas mentais e até mesmo abusos físicos. Aliás, não são poucos os que acreditam que Thomas foi um fator determinante no trágico destino de Karen. Decisivo na morte de Karen, Thomas a pressionava constantemente, mostrando o quanto ela era fraca. Chegou ao ponto de dizer que ela era apenas um saco de ossos e que poderia contar cada um deles, além de proferir palavras dolorosas sem fim. A vida de Karen se tornou um verdadeiro inferno e, apenas um ano após o casamento, ela pediu o divórcio. Embora já fosse extremamente magra, Karen encontrou novas maneiras de continuar perdendo peso. Estava tomando grandes quantidades de laxantes, entre 80 e 90 comprimidos por noite, além de medicamentos para a tireoide para acelerar o metabolismo, mesmo que sua tireoide estivesse funcionando normalmente. Seus amigos mais íntimos estavam extremamente preocupados com ela, mas não sabiam como ajudar. Seus pais insistiam que ela estava bem e que seu problema com a dieta era um assunto familiar que não deveria ser discutido publicamente, acreditando que poderiam resolvê-lo internamente. Em 1981, contra o conselho de seus pais, Karen decidiu buscar ajuda profissional e viajou para Nova York para se tratar com um psicoterapeuta chamado Steven Levin, conhecido por seu trabalho com distúrbios alimentares. Após alguns meses de terapia, ele chamou os pais de Karen, Richard e Agnes, para uma sessão familiar e explicou que a situação de Karen era muito grave. Como parte do tratamento, ele pediu que eles dissessem a Karen que a amavam. Richard, seu pai, conseguiu fazê-lo facilmente, mas sua mãe Agnes, cujo amor Karen tanto ansiava, recusou-se, repreendendo o médico por tratá-la pelo primeiro nome. O ano de 1982 foi extremamente difícil para Karen. Ela estava emocionalmente abalada e exausta. Seu corpo estava chegando a um ponto sem retorno. Em meados desse ano, foi encontrada por um funcionário dormindo no chão e não conseguiram acordá-la. O medo tomou conta de todos, preocupados com o que havia acontecido. Felizmente, conseguiram reanimá-la. No entanto, poucos meses após esse incidente, em 4 de fevereiro de 1983, alertada por um forte golpe, a mãe de Karen, Agnes, entrou no quarto da filha e a encontrou caída no chão, sem vida. Karen tinha apenas 32 anos de idade. Além de sua luta contra distúrbios alimentares, Karen era viciada em xarope de pecacuanha, um medicamento que causava vômitos e casos de envenenamento. No entanto, o que ela não sabia é que consumi-lo em grandes doses tinha um efeito colateral terrível, pois dissolve lentamente os músculos do coração. Esse vício foi um fator determinante em sua morte prematura. No final, foi esse órgão que não resistiu mais e desencadeou o que já era inevitável em 1989, 6 anos após a morte de Karen Carpenter.
Richard Carpenter fez um filme em que tentou contar a verdadeira história da cantora. No entanto, Richard e sua mãe, Agnes, se recusaram a filmar várias cenas que mostravam o desejo desesperado de Karen pelo afeto de sua mãe, bem como outros cortes que mostravam os problemas internos da família. Como resultado, essas cenas tiveram que ser apagadas e reescritas. Na cena final deste filme, que retrata o último dia da vida de Karen, a personagem de Agnes olha carinhosamente para a filha pela última vez na escada e diz: "Karen, eu te amo." A jovem sorri e responde: "Eu também te amo, mãe. Boa noite." Infelizmente, essa conversa final na véspera da morte de Karen foi criada pelos empresários para causar um efeito dramático no público. Na vida real da jovem cantora, ela nunca ouviu aquelas palavras tão esperadas da boca de sua mãe. Essa é a história da talentosa, e embora desafortunada, Karen Carpenter. Deixe-nos um comentário sobre o vídeo de hoje. O que você achou deste triste capítulo na história da música? Lembre-se de que aqui no canal temos mais vídeos que você pode gostar. Nos encontramos em breve com mais um vídeo no nosso canal Cultura Nostálgica. Até a próxima!